O mês de agosto foi relativamente violento em Campo Mourão. O número de crimes contra o patrimônio aumentou. E o mês também foi marcado por um latrocínio cruelmente executado por 3 jovens. Porém, segundo o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, a resposta e soluções dos crimes foi dada rapidamente. Isso, na verdade, no mês passado, as diligências realizadas pela equipe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão tiveram bastante êxito. Ao total, foram 19 pessoas presas no mês passado e dois adolescentes apreendidos. Dentre essas prisões que foram realizadas, nós podemos destacar, primeiramente, uma prisão que ocorreu decorrente de um cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que foram apreendidos 72 quilos de maconha. Uma outra apreensão que houve foram 23 quilos de maconha e 3 traficantes foram retirados de circulação numa única situação. Diligências essas que foram resultado de uma investigação que estava sendo realizada aqui em Campo Mourão, bem como na comarca de Goerê. Durante as investigações, nós constatamos que havia uma associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associação essa que estava agindo em Campo Mourão, Mamborê e Janiópolis. Durante as diligências, nós conseguimos prender 2 traficantes aqui em Campo Mourão no momento em que ele chegava até Campo Mourão, portando 1,5 kg de maconha aproximadamente. Posteriormente, visando uma maior apreensão de drogas, nós preferimos não prender o chefe dessa organização no momento em que foram presos esses 2 traficantes aqui em Campo Mourão. Postergamos as diligências para, posteriormente, efetuar as prisões dos mesmos, sendo que na semana retrasada nós conseguimos prender esses outros 3 traficantes, portando 20 e poucos quilos de maconha, 23 quilos. Agora, doutor, o mês de agosto a gente pode dizer que foi um pouco violento, tendo em vista um latrocínio que foi registrado, agora no início desse mês, um homicídio. Isso, infelizmente, ocorreram esses 2 crimes violentos aqui em Campo Mourão. Primeiramente, o crime de latrocínio, em que vitimou uma pessoa que era conhecida aqui na cidade de Campo Mourão. Após nós tomarmos conhecimento desse crime, conforme já foi divulgado na imprensa, nós iniciamos as diligências e conseguimos prender os 2 autores e apreender o menor que tinha participado da morte do Marcos. Ou seja, a resposta que tinha que ser dada pela Polícia Civil foi dada no sentido de identificação dos autores e prisões dos mesmos. No mesmo sentido, agora, no final de semana, houve a prática de um crime de homicídio. Homicídio esse que também já está solucionado. A partir do momento que nós tomamos conhecimento, iniciaram as investigações, os 2 executores desse último homicídio que ocorreu no final de semana já foram identificados. Agora nós estamos concluindo a instrução do inquérito policial para que sejam representadas pelas prisões dos mesmos, uma vez que foram realizadas diligências com o objetivo de tentar localizá-los para que os mesmos fossem encaminhados até a delegacia para serem interrogados. Todavia, eles permanecem foragidos. Então, esses 2 últimos crimes graves que ocorreram em Campo Mourão, a Polícia Civil deu a resposta que a sociedade esperava no sentido da identificação desses autores. Agora, doutor, isso aumenta o número de latrocínios em Campo Mourão e homicídio. Como estão esses números aqui na nossa cidade? Fazendo um comparativo, principalmente em relação ao crime de homicídio, esse ano nós já tivemos 8 homicídios aqui em Campo Mourão, contando com esse último desse mês. Fazendo um comparativo, esse número está abaixo do ano passado. É importante ressaltar que a maior parte desses homicídios já estão com as autorias reveladas, ou os autores foram presos ou foram representados pelas prisões dos mesmos e eles encontram-se foragidos. Apenas 2 desses homicídios ainda não têm a autoria confirmada, todavia as investigações estão progredindo no sentido de identificar esses autores. Então, fazendo esse comparativo, o número de homicídios está abaixo dos homicídios ocorridos no ano passado. Por sua vez, em relação ao latrocínio, houve um aumento. Esse ano, aqui em Campo Mourão, nós já tivemos 3 latrocínios. Todavia, é importante ressaltar que, nesses 3 latrocínios, todos os autores foram identificados e estão presos. Ou seja, o papel da Polícia Judiciária, no que se refere à identificação dos autores, foi feito e eles permanecem presos. Doutor, agora, um número que é inconstante, às vezes abaixa, às vezes aumenta, são os crimes contra o patrimônio. Furto, né, onde os bandidos acabam arrombando as casas e subtraindo ali materiais, televisor, o que eles encontram. Esses crimes em Campo Mourão
Vamos fazer um comparativo do mês anterior, mês 7 para o mês 8. Ele teve um aumento? Na verdade, houve um aumento de algumas ocorrências relacionadas a furtos a residências. Nós estamos realizando investigações com o objetivo de identificar esses elementos que estão praticando furtos. Às vezes, nós encontramos dificuldades, uma vez que, na maior parte das situações, não há pessoas que presenciaram o momento da ação desses autores do furto, o que acaba dificultando um pouco as investigações. Todavia, devido a essas dificuldades, apesar dessas dificuldades, as investigações estão progredindo. Conforme eu disse no início da entrevista, 19 pessoas foram presas. Dessas 19 pessoas, 5 foram receptadores de produtos que foram furtados aqui em Campo Mourão. Adolescentes também foram apreendidos pela prática do crime de furto, e sendo que 2 autores de furtos também foram identificados e presos. Então, apesar desse pequeno aumento do número de ocorrências, nós estamos dando a resposta no sentido da identificação dos autores e prisões também dos receptadores dos produtos furtados.